Desde que os grandes blockbusters dominaram as telas de cinema, surgiu uma nova forma de definir aquilo que realmente impressiona: algo cinematográfico. Essa ideia de que só o cinema era capaz de entregar cenas que tiram o fôlego, ampliam a ação e fazem o coração disparar durou por anos. Mas então, os games evoluíram. E não apenas copiaram essa emoção, eles passaram a igualar e muitas vezes superar o espetáculo das telonas. Jogos como Uncharted, God of War, Horizon e até os famosos GTA ganharam esse selo de game cinematográfico, com histórias bem elaboradas, personagens bem escritos e cenas realmente impactantes. Eu sei. Se prender a uma cinemática toda scriptada e clicando 2 ou 3 botões, já ficou até mesmo meio ultrapassado. O que conta em um game hoje é a imersão, uma junção de fatores que nos impacta no sentimento daquela história e não apenas de forma superficial. Talvez esse tenha sido o brainstorming da Embark Studios para criar o game Arc Raiders, a junção perfeita entre imersão e cenas impactantes. Hoje eu quero falar desse jogo que vem me tirando muito tempo pra gastar com ele e me deixando muito viciado desde o seu lançamento lá no dia 30 de outubro desse ano. Arc Raiders bebe muito da fonte do pop, da cultura pop no geral, em tudo nesse jogo, desde as armas, mapas, skins e também qual é desse jogo, o que captura tanto a nossa atenção nele, o que me fez gostar tanto dele, o que ele entrega, qual o gênero dele. Mas antes de mais nada, eu quero pedir o seu like aqui nesse vídeo e comenta se você também gostou de Arc Raiders e se você vai jogar ele, caso você ainda não jogou, depois desse vídeo, claro. Vamos lá que eu tenho muita coisa para explicar nesse vídeo. Para começar a explicar sobre Arc Raiders e suas inspirações, eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho na linha do tempo da cultura pop, mais precisamente em maio de 1977. O cinema acompanhava o nascimento de uma das obras mais populares das próximas décadas, Star Wars. O primeiro filme da saga ressignificava muito sobre a viagem espacial e o futuro da humanidade. Antes de Star Wars, o cinema e a televisão analisavam as viagens espaciais como algo limpo e muito pé no chão. George Lucas não queria isso. Logo, ele criou uma galáxia gasta, velha, reaproveitada em um futuro retrô, até mesmo para sua época. Além disso, o universo de Star Wars se passava no meio de uma guerra, o que traziam cenários quebrados, monumentos arruinados e seres vivos que tentavam sobreviver da forma que dava. Essa estética destruída de um futuro espacial moldou muitas obras que chegaram após Star Wars. Seres robóticos e colossais, a luta da resistência contra uma forma implacável, imparável, planetas ruinados, cenários distintos e grandiosos. E a sensação de aventura em uma escala épica. E assim como Star Wars redefiniu a forma como o cinema enxerga a grandiosidade, Arc Raiders faz algo parecido nos games. Cria batalhas contra máquinas colossais, com explosões, poeira e caos que parecem saídos de um blockbuster espacial, mas sem a beleza e suntuosidade de um herói imparável, dando aquele aspecto de um personagem frágil e que realmente pode perder a batalha. Um pouco diferente de Star Wars nesse quesito. Aqui não temos um Kratos ou uma Aloy. Em Arc Raiders, se você não souber a hora de correr, talvez você perca essa batalha. E falando sobre, essas imagens que são muito de inspiração um para o outro, a gente pode ver, por exemplo, o mapa Stellar Montes, que é muito parecida com o interior das naves imperiais de Star Wars. Mas o game não bebe só dessa fonte. Também podemos ver muita inspiração retirada de Exterminador do Futuro e Matrix. Filmes que contam com máquinas perseguindo e subjugando os seres humanos. Uma resistência que luta contra essas máquinas com o que tem. Um paralelo óbvio entre os Raiders e os Ark. Pega o exemplo do androide Lance do jogo.
ele tem um quê de T-1000 de Exterminador do Futuro 2, não é? Até porque, muitas vezes, os nossos inimigos verdadeiros no game são os Ark e não os outros jogadores. Outra fonte muito poderosa para o game é o filme Prospect com Pedro Pascal. O visual sucateado dos personagens, as armas criadas com pedaços que sobram, o instinto de sobrevivência e a sensação de não poder confiar em ninguém fazem parte tanto do filme quanto do jogo. Se essa arma do filme não parece a Venator do jogo, você tá de sacanagem. Até mesmo algumas artes do jogo e do filme têm uma pequena semelhança. Outra inspiração confirmada pelos devs do game é em Shadow of Colossus, quando analisamos as batalhas com os grandes Arks e um machine learning para dar um comportamento vivo às máquinas. A cultura pop funciona como um grande ecossistema. Filmes, jogos, quadrinhos e séries se alimentam uns dos outros o tempo todo. Beber da fonte faz parte do processo criativo. O que realmente importa é o que você faz com isso. E é aí que Ark Raiders se destaca. O jogo não tenta ser Star Wars, nem Exterminador e nem Matrix. Ele pega fragmentos desses universos, a guerra suja, o peso das máquinas, a fragilidade humana e transforma tudo em um mundo próprio. E qual a lore desse game? Outra inspiração é Guerra dos Mundos. Quando analisamos a lore, entendemos. Toda a história do jogo é contada em algumas cutscenes bem feitas e interessantes e também pelo códice do game, que reúne boa parte das explicações que sabemos sobre esse universo. Em Ark Raiders, a humanidade sofreu um ataque repentino vindo do céu. Máquinas desconhecidas apelidadas de Ark começaram a despencar da órbita, devastando cidades inteiras e empurrando sobreviventes para o subterrâneo. Esses Ark chegam em ondas, cada uma mais poderosa e imprevisível. Ninguém sabe exatamente de onde vieram, se são alienígenas, armas autônomas perdidas no espaço ou tecnologia de alguma civilização desaparecida. O que se sabe é que eles extraem recursos da Terra, varrem o solo e atacam qualquer forma de vida humana. Para resistir, os sobreviventes formaram a cidade subterrânea de Esperança. Dali surgem os Raiders, voluntários que sobem à superfície para coletar suprimentos, enfrentar facções humanas hostis e destruir as máquinas Ark sempre que possível. É um mundo onde cada incursão é uma luta pela sobrevivência, onde bombas e máquinas caem do céu sem aviso, e onde cada passo pode revelar um novo mistério sobre o que realmente está acontecendo com o planeta. E até nisso o game pensou uma justificativa no roteiro para o final de cada raid. Bombas começam a cair do céu e qualquer humano que vagar pela Terra morrerá. Um mundo inóspito, habitado por pessoas hostis, máquinas assassinas e, claro, recursos limitados. Eu expliquei um pouco antes sobre inspirações e criação de um novo produto de entretenimento, mas a Embark Studios não ficou apenas no superficial. Aparentemente, a ideia do Ark Raiders, tanto de jogabilidade quanto de gênero, chegou junto com uma análise de mercado muito boa. Mas para isso, eu preciso explicar um pouco sobre a Embark Studios, a empresa. Em 2023, a desenvolvedora lançava The Finals, seu primeiro projeto. O game é um FPS que tem uma lore que gira em torno de jogadores competindo em um game show de combate fictício de realidade virtual. Enquanto você sai dando tiros e jogando vários modos diferentes, uma plateia holográfica é vista no cenário. E além disso, podemos ouvir um comentarista a todo momento. Uma espécie de jogos vorazes. Porém, o lançamento não foi dos melhores. Nos betas fechados do game, ele sofria com um mau desempenho em PCs e consoles. Já na fase final, o game foi fortemente criticado por utilizar IA para gerar artificialmente vozes de personagens. The Jet Setters! And finally, the Powerhouses! And they are off! Welcome to Quick Cash, the team that tucks away enough money first triumphs! Scotty said it! Let's see who's got the pace to ace this race. Lá em 2023, isso era muito mais mal visto do que hoje. Depois desse balde de água fria na cabeça da desenvolvedora, restou apenas abaixar a cabeça e voltar a trabalhar. Hoje o jogo ele é bem avaliado na Steam, porém não tem tantos jogadores de console e no Brasil também ele não é tão difundido. A galera aqui do Brasil não curtiu tanto o game. Foi no começo desse ano que a Embark trouxe o primeiro beta de Ark Raiders,
com uma recepção estrondosa. E a chegada do game não poderia ser mais estratégica. Qual o gênero de Arc Raiders? Como que joga esse game? Arc Raiders é um extraction shooter ou um FPS de extração. O pioneiro desse estilo de game foi Escape from Tarkov, da desenvolvedora russa Battlestate. O game ficou famoso por ter ficado quase 10 anos no beta e só ter lançado por muita pressão neste mês de novembro, com críticas bem negativas. Mas o que seria esse estilo de jogo? O modo extração consiste em você levar seu personagem a um mapa onde ele poderá coletar recursos, realizar missões, ter combates PVP e PvE e conseguir itens melhores. Tudo isso se ele retornar em segurança antes do final do tempo. Caso contrário, todos os itens que ele levou para as chamadas raids e tudo que ele coletou é perdido no caminho. E claro, pode ser saqueado por outros raiders necessitados. O jogo te entrega todas as possibilidades. O tempo escasso, os loots, os combates repentinos, a chance de você ser um personagem. É um RPG com menos passos. É incorporando essa persona que cada minuto começa a contar. Cada loot pode ser o necessário para você, e às vezes dialogar pelo VoIP do game pode ser a forma mais fácil e menos danosa de resolver um impasse. Só miar aí que eu vou te restar. Pronto, irmãozão. Miau caralho, pô, miau caralho. Arc Raiders surfou no fracasso contínuo de Escape from Tarkov, servindo como um ombro amigo para aqueles que detestaram as últimas atualizações de Tarkov. No caso, eu sou um desses. Mas vai muito além. Tarkov é um jogo complexo, burocrático e precisa de tempo e esforço do jogador. Pessoas que têm menos tempo para jogar na semana não conseguiam emergir em Escape from Tarkov. Inclusive, a falta de tempo foi um agravante para eu parar com o jogo. Foi aí que Arc Raiders veio com uma proposta mais prática. Algo menos burocrático, mais focado na diversão e aventura e menos no realismo que beira ao tédio. Em seu lançamento, o jogo entregou tudo. Gráficos impecáveis, uma performance excelente, jogabilidade fluida e imersiva, diversão, estética própria e uma comunidade que vem se consolidando como uma das melhores dos games. Arc Raiders anda entre os mais jogados da Steam desde seu lançamento, na frente de gigantes como Battlefield 6 e seu modo gratuito e destruindo o lançamento do novo Call of Duty, o que são números muito expressivos para um jogo que custa mais de R$100. A Embark Studios aprendeu uma coisa com certeza: vale muito mais a pena cobrar por um jogo com um lançamento impecável do que dar de graça algo meia boca. Apesar que eu tenho que fazer aqui uma justiça, tá? Aparentemente, como eu falei antes, The Finals é um excelente jogo hoje em dia, muito completo e muito bem otimizado, tudo certinho. Mas claro, a primeira impressão é aquela que fica. E a primeira impressão em Arc Raiders foi sensacional. O jogo cria um loop de adrenalina. Você lutia ou entra em um combate, consegue itens bons e passa os próximos momentos em uma corrida contra o tempo para a extração, enfrentando ou tentando fugir de tudo de hostil pelo caminho. Isso em cenários incríveis, como o mapa Portão Azul, montanhas com muito verde e um clima frio, uma mistura de Mediterrâneo com as Américas. As construções em ruínas, as estradas destruídas e interditadas contam uma história silenciosa sobre o local. Temos também a cidade soterrada, muito parecido com um cenário Mad Max, uma cidade engolida pela areia, soterrada e morta. Existe a represa, um local que outrora foi uma represa de energia e se tornou um cemitério de máquinas e corpos humanos. Traços de uma batalha épica. O Espaço Porto conta mais sobre a história ao caminhar pelo cenário. A elite do planeta Terra criou inúmeras naves espaciais e fugiram do planeta, deixando para trás apenas as grandes estruturas para lançarem os foguetes. O que aconteceu com essa elite? Não sabemos. E claro, tem Stellar Montes e uma ideia genial dos desenvolvedores. No lançamento do game, o mapa estava fechado, sem podermos acessá-lo. 2 semanas depois, o jogo recebeu uma atualização e com ela havia uma frase ao abrir o game. Os habitantes de Esperança localizaram novas instalações subterrâneas, mas devemos trabalhar em equipe para acessá-la. O jogo colocou a comunidade para trabalhar. Com itens básicos de loot, você colaborava com o desbloqueio do novo mapa. Isso fomentou a comunidade.
todos acessaram, todos jogaram e contribuíram. Eles queriam o quanto antes o novo mapa. E quando ele lançou, meu amigo, o mapa é excelente e diferente. Você está imerso nas estruturas construídas nos subterrâneos, pelos humanos que sobreviveram. O PVP é quase que obrigatório em todas as runs, e a tensão é cada vez maior. Mas assim como em todo o mapa, tem arcs piores do que qualquer players. Sim, os arcs são um show à parte. Temos desde os chatos marimbondos e vespas, aos barulhentos e cascudos baluartes e bombardeiros. Além disso, o game investe nessa roboincetização, robôs com visuais de insetos. Temos a Saltadora, um dos vilões mais icônicos nas runs, e muda tudo quando você dá o primeiro tiro nela. E ela lembra muito uma aranha. E por falar em aranha, temos a rainha ou matriarca. Aranhas robóticas gigantescas que, se você procura um Absolute Cinema, dá aquele tirinho nela. Claro, não poderia faltar o maldito fogueteiro, o maior vilão desse game. Não existe baluarte, não existe rainha, nem saltadora que bata de frente aos olhos vermelhos e assassinos desse carinha aí. Roadmap promete novos arcs, novos mapas, armas e até mesmo modos. A Embark já mostrou atualizações rápidas e uma ótima comunicação com a comunidade do game. O jogo tem potencial para se tornar a referência do gênero, já que o Tarkov fez merda. E no fim das contas, Arc Raiders representa algo que vai além de um simples jogo de tiro, além de uma moda passageira ou de um Tarkov simplificado. Ele é o resultado de uma indústria que aprendeu, evoluiu e começou a usar suas referências como combustível, não como muleta. É a prova viva de que beber da fonte não significa copiar, significa transformar. Eu queria deixar aqui nesse vídeo os meus parabéns à Embark Studios. Em uma era onde os games vêm apenas se reciclando, ter algo novo com referências boas é útil. Ela criou um mundo onde máquinas caem do céu como castigos divinos. Criou uma gameplay onde cada minuto importa e cada passo pode te colocar no topo ou te mandar direto de volta para a base sem nada. Criou um jogo onde você sente o peso do mundo, onde cada extração é uma história, cada encontro é imprevisível e cada vitória parece uma conquista, com suor e desespero. O Arc Raiders não é só mais um shooter estilizado, ele também não é só um jogo bonito. É uma experiência intensa, caótica, imprevisível. E a cena Absolute Cinema desse jogo vai depender muito de você e da tua coragem.